Olá, este é o seu ex-tricô do aprendiz que vocês esperaram tanto. Olha, sabe o que é isso? Energia da Maitezuda, que tá aqui do meu lado. Vocês esperaram tanto por isso. E aqui, obviamente, tá o meu mestre, o meu mago dos realities, o Filo, que não podia faltar nesse encontro, né, Filo? Nossa, eu tava assim torcendo. Pena que não é assim o preparatório da final, porque eu tava falando, essa não é a final que eu queria. Não mesmo. Tinha que Nem ser... aqui eu queria. Nem que você queria, pelo amor de Deus, né? Qual que era a final que você queria, Maite? Exato, as duas mais lindas, uterinas, poderosas, interessantes dessa bagaça toda. Eu também acho. O que você... Não, deixa a Maite falar um pouco, gente, pelo amor de Deus, porque não sou eu e o Filo agora. Fala. Eu vou falar, já que eu tenho a fama de que não deixa ninguém falar, né? Tá meio quietinha. All eyes on Maite. Don't Maite me, ok? Don't Maite me, eu quase fiz xixi. Mas você sabe que esse Don't Maite me, tem muita gente que não entendeu até hoje o que é Don't Maite me. Mas é que o Ronaldo, eu odeio quando a pessoa vem te repudiar, ela fica falando teu nome, cara. Maite, Maite, tipo... Don't Maite me, cara. Adoro. Sabe? Stop it. Adoro. Mas enfim. Meu namorado, quando briga comigo, me chama de Alessandra. Tipo, então, ok, tipo... vocativozinho do mal, né? Exato. Tipo, você quer saber se é proparoxítona, né? Tem que separar uma exatamente. não é assim. Mas é que, enfim, eu queria muito estar na final também. Eu queria muito estar no quiz também. Acho que mais que a final, o quiz. Você ia arregaçar aquele quiz, pelo amor de Deus. Gente, a única coisa que eu sabia fazer no programa era o quiz e não me deixaram participar do quiz. O quiz? Qual que é o negócio que a Rússia lançou? É Saturno. Que Saturno? A Rússia lançou Saturno. Você tá louca, Melina? Sério. Mas é que assim, realmente dá um branco ali na hora, sabe? Porque o Roberto, né, te perguntando, tem uma plateia, tem 10 câmeras na sua cara. É fato que assim, a gente dá um branquinho, mas historicamente era a prova que eu me saía melhor, assim. Eu entrei no Aprendiz por um quiz, né? Foi um especial de final de ano que o Roberto fez, quando ele foi lançar a edição universitário. E aí eu ganhei. Lembrei. Até que eu fiz um vídeo que eu fui crucificada por esse vídeo, gente. Não foi crucificada, é a melhor coisa. O vídeo é a melhor coisa do mundo. O meu... É um currículo vitae, só que, tipo, é um vídeo. E a Maite acertou e disse Gonçalves Dias. E a Maite acertou mais uma vez, direta já. Maite, o que vocês acham? Vila Lobos? E a Maite acertou Guimarães Rosa. O melhor reply que eu recebi foi assim: Maite, é óbvio que você sabe fazer viral. Olha o seu vídeo no seu canal, tem mais de 30 mil views. É o melhor vídeo do... Você viu esse vídeo, Filo? Eu vi. Agora, uma coisa que eu tenho que falar que, assim, se eu tivesse um currículo vitae que eu montasse para Miss Ellen, assim, uma das primeiras coisas que eu colocaria é sabe rir de si mesma. Esse bom humor, esse talento, isso é uma coisa tão admirável, assim, olha. Gente, mas tem que nota ser. 10. Quem que você mataria, além do Xota? Não, eu gosto do Jota. Alguém gosta do Xota. Mas todo mundo gosta do Jota. Pelo amor de Deus, Maite, sério. verdade, Gente, ele eu tô é tomando querido. água porque eu tô meio cagada. Mas Eu não posso falar, sendo muito sincera agora, porque também, né, não tem porquê não ser. Todo mundo é muito bacana no convívio pessoal que a gente tinha. A gente ficou confinado por quase 60 dias. Eram quartos quádruplos. Isso, o Ronaldo falou pra gente aqui. Isso, e assim, a gente convivia muito e a produção não fala com a gente. Porque eles são bem hostis nesse sentido, porque eles são orientados a serem. E a gente acaba gostando de todo mundo. Não é fazendo média, nem que não preciso disso. Mas porque de verdade eu não tenho nada contra o Jota. O que eu acho que foi... o que pega também, que de uma certa maneira acabou me desfavorecendo também, mas enfim, eu tava até falando pro Filo antes de você chegar. Edição, às vezes deixa você com... É uma caricatura de você, então seus traços são mais acentuados. Isso, sempre. E aí você é escolhido dentro de um character que você tem que cumprir. E aí, nesse sentido, eu vejo uma edição mais maniqueísta do que na minha época. Porque lá é TV aberta, os personagens eles têm que ser planos e rasos, não podem ser esféricos. Eles não vão mostrar um lado meu sendo humana e sendo bitch. Eu vou ser ou só um ou só o outro. E eu entendo isso. É exatamente isso. E tem que ser isso, porque isso. né, a Dona Maria tem que ver e falar, eu Isso, gosto dessa menina, eu não exatamente, gosto dessa menina, exatamente. porque ela riu da outra. Então, Isso. assim, não tem
como você transcender. E aí eu acho que nesse sentido, algumas pessoas acabaram presas nessas próprias traços e de virar uma caricatura. Eu virei uma caricatura, muita gente virou caricatura de si mesmo. E o Jota não é essa pessoa. Oh, Pilo. Desculpa. Eu tô mesmerizado. Eu tô mesmerizado. Essa inteligência, essa capacidade de ler é uma coisa admirável, Maitê. Assim, eu tô encantado. Mas é mesmo. Só queria adicionar... Existe isso. Só queria adicionar, a língua inglesa, ela tem um diferencial bem interessante nos dois tipos de reality show, né? Você tem o reality show em si, esse de habitação, né? Fazenda e outros, em que as pessoas têm acesso ao 24 horas e podem criar as suas percepções mais arredondadas. Enquanto que esse, que eles chamam de non-scripted television, né? Em que você tem, assim, como se fossem pilares, e o que acontece na realidade vai ao redor dos pilares. Eles não controlam isso. Exatamente. E aí eles têm que editar para uma semana virar um dia, ou um dia virar uma semana, assim, esses jogos de tempo. Então, como a Maitê apontou perfeitamente, as percepções que a gente faz dos participantes de um non-scripted são muito diferentes. Muito né? E são bem só coisas básicas. Né? Aquela característica que eles precisam vender para continuar a narrativa. A gente ganhar grandes ódios, grandes amores. Assim, matou em cheio, Maitê. Exatamente. Também acho. A partir do momento que você entende isso, você fica mais tranquila consigo, assim, até. E eu sei até o que eu ouço de barbaridade, que tem, imagina. Entra por aqui e sai por ali. Dá lógico. Porque, Ainda mais uma menina inteligente. Quantos anos você tem? 23. Imagina eu com 23 anos, eu era uma retardada. Tipo, se eu fosse isso aí, coitado Aos de quem 23 eu passou tinha pela cabeça minha de mão. 12. Coitado de quem passou pela minha mão. Olha, saudade de vocês, viu? Saudade. Acabaram. Olha o Lulu, olha o Lulu. Ai, Lulu tá aqui. gente, a que ponto chegamos? Mas eu queria falar que meu namorado é nota 9,5 no Lulu. 9,5 no Lulu. Tá, meu bem, ele é Olha meu. que delícia. o meu namorado apagou o Lulu. Falou, eu não quero mais. E ele ficou todo assim, fala pra ela que eu não sou babão, eu vou apagar as suas fotos do meu Instagram. Aí eu falei, lindo, imagina, é uma coisa bacana. Mas é legal, o homem tem que ser babão, eu acho. Assim como, por exemplo, o Justus. Vamos falar da babada do Justus em você. Por que o Justus baba tanto? Eu não acho, sabia? Você Ele não brigava acha que ele tanto falaria, comigo, né? senta aqui no meu colinho, tipo, Não, de jeito não, nenhum. imagina, não. Você acha que é um amor... Não, porque ali tem um amor mais profundo do que profissional. Eu tava na dúvida se era uma paixão de tesão mesmo ou se era uma coisa de pai e filho. Porque ele se vê em você, Maitê. Não, sabe o que eu acho? Em primeiro, eu nem vejo isso, porque eu acho que eu ouvia tanto, né? Ele brigava tanto comigo. Eu também fazia por merecer. Tinha uma vez que ele falou, Maitê, você me irrita, eu já tô por aqui com você. Aí eu falei, engolia seco, assim. Mas eu acho que é uma coisa assim... eu acho que se rola... Alguma coisa é identidade, assim, ele se vê muito em mim, ele falou isso pra mim. Eu sou muito mais parecido com a Maitê, eu com 23 anos, vocês acham que ela, imagina, né, o Roberto. E assim, nesse sentido, acho que os principais valores que ele tem, a maneira, o Roberto também se expressa com muito vigor, Isso. ele é um cara que tem um punch maior, assim, né, ele não é um cara... mais low profile. Então, nesse sentido, eu acho que ele se identificou comigo. E eu entrei no Aprendiz, pouca gente sabe, mas eu entrei com 18 anos, num especial, que foi um quiz de Natal. 18 anos, E assim, gente. as perguntas eram super cabeludas, assim, eram umas... eu tinha que adivinhar quem compôs tal música, era Vila Lobos, enfim. E aí ele ficou surpreso, porque acho que ele pensou, poxa, uma menina com 18 anos, venceu todos os candidatos, que tinha uma cultura geral maior que estes. E na minha edição, eu sempre fui a mascote, né? Ele me chamava, Maitê, a nossa mascotinha. Então eu acho que é esse carinho muito mais de... Eu não posso pegar tão pesado, porque querendo ou não, até se você for ver, eu era mais nova dessa edição, eu era mais nova de novo dessa edição. É diferente ele tá falando com um homem formado de seus 40 anos, como por exemplo o Evandro, tá falando comigo. A gente tá em fases diferentes, então eu acho que ele tinha esse respeito mesmo. E o pai dele torceu por mim na outra edição, ele até falou isso pra mim uma vez. Então, eu acho que assim, querendo ou não, era tida meio mais como uma coisa de por ser a mais nova. Entendi. E por ele se identificar comigo, Eu jamais acho que tinha algo... um father figure, então, ali, né? acho que father... Não é figure, era no um caso, respeito. daughter figure. Assim, até quando ele brigava comigo na sala, assim, era...
Às vezes eu ficava pensando, nossa, desculpa, eu não quero te decepcionar, Você sabe? falava, é. Eu tenho isso também, assim, o Roberto, eu admiro muito o Roberto, especialmente como profissional, e eu ficava muito triste comigo mesma. Toda vez que eu voltava pra sala, eu não tinha mais o que falar, era... Desculpa, nossa, eu não quero te decepcionar, Desculpa, sabe? Roberto. Adoro. Posso tocar então no assunto daquela cadeira. Na hora que você sentou na cadeira, eu senti que o Roberto, claro, eu senti, isso é leitura minha. Eu senti que ele ficou triste porque você não foi como ele naquele um momento. Ele não viu em você aquele drive para realmente acertar ali em cheio e ser um pouquinho mais incisiva. Naquele momento que o Roberto falou pra gente, sentem aqui na minha cadeira e tal, eu quero que vocês tomem a postura do apresentador do programa. Tem 2 motivos pelo qual eu acho que eu não fui tão justos nesse sentido. Primeiro, porque eu tenho muito carinho pelo Solano, de verdade. E eu não me sentia confortável em atacá-lo como eu já me senti, por exemplo, com outras pessoas em salas anteriores. E ele é um profissional muito bacana. Apesar da gente ter perfis completamente diferentes, eu gostava muito de trabalhar com ele. Então, eu fui, sim, nesse sentido mais polite, assim. E o outro é que a gente não sabia até onde a gente podia ir. O Roberto, ele é muito imprevisível. Eu não sabia se, de repente, se eu vou lá, demito, faço o circo, aí quem você pensa que você é, sabe? A gente fica... Eu nunca sei o que vai acontecer. Então, eu acho que foi muito mais por não saber até onde a gente poderia ir. E pelo carinho que eu tenho pelo Solano, do que porque eu fraquejei ou porque naquela hora eu não soube aproveitar. E, sinceramente, eu tava muito cansada. De 13 tarefas, eu perdi 10. Eu fui em 10 salas de reunião. É um recorde. E é muita uma em seguida da outra, sempre, consecutivas. né? É tipo um dia seguinte, assim, O dia seguinte. Vocês, não, né? Tinha dias que a gente recebia anúncio de resultado, assim, resultado de quem ganhou a tarefa de manhã, sala de reunião à tarde e novo anúncio de nova tarefa à noite. Era muito hostil, assim, tudo. Então, eu já tava cansada. Eu já sabia que eu tinha 10 derrotas, o Solano tinha 10 vitórias. Independente disso ser em relativo à vitória em grupo ou individual, eu tava cansada. Eu também não ia... Qualquer coisa que eu fizesse mais de desespero, eu sentia que ali tinha chegado a minha hora. É muito triste falar isso, assim. Mas eu sentia que, de alguma maneira, tinha chegado... Eu lutei com coragem, fui até o fim. Mas eu já tava muito cansada também. Que é essa bruxa do mar? É. Oh, o filho sumiu de rir. Ela não podia conversar muito com a gente. Porque as pessoas falou. não podem falar com a gente, assim, nunca. Nunca. Mas, só o Porcel que pode. Mas elas... Ele levantou no meio do jantar e falou, eu quero fazer um discurso. Fez um discurso em húngaro pros justos. Foi. Não.